Olá pessoal, vamos continuar com o nosso conteúdo, onde na primeira parte nós vimos sobre técnicas, sobre aprimoramento dessa técnica, vimos sobre as questões do início, né, do capitalismo, e agora nós vamos estar vendo sobre esse assunto que se chama o socialismo, ou seja, aquilo que é o oposto do capitalismo. E o socialismo, né, ele é um sistema político, né, de uma linha de pensamento criado lá no século XIX. Né, vocês podem ir, inclusive, acompanhando até mesmo nos próprios textos do livro de vocês. Né, e ele veio para confrontar, né, o liberalismo e o capitalismo. Né. A ideia foi desenvolvida a partir da realidade no momento em que o trabalhador ele tinha ali, né, ele era subordinado, com baixos salários, ele enfrentava grandes jornadas de trabalho, entre outros problemas nas questões trabalhísticas. Aí, nesse sentido, o socialismo, né, veio a se propor a extinção da propriedade privada, que é justamente as ideias capitalistas, ou seja, também dos meios de produção, e a tomada de poder por parte, né, entre proletariado e, no caso, também o controle do Estado. Tinha que ocorrer uma divisão mais igualitária da renda, uma divisão melhor para todos, ou seja, estabelecer para a nossa sociedade valores melhores do que já haviam, né, sido propostos no capitalismo. Karl Marx, né, e Friedrich Engels, eles foram os principais críticos da sociedade capitalista. Né, isso aí, durante o século XIX, aí eles começaram a desenvolver grande parte aí dos seus pensamentos, né, e acabou estruturando aí em 1917 o que chamamos da Revolução Russa. Inclusive temos aí aqui na imagem este símbolo representando aí o símbolo que ficou marcado como símbolo do socialismo. Essa Revolução Russa, né, é chamada de Revolução Socialista, que ocorreu em 1917, liderada por Vladimir Ilyich, que também ele é muito conhecido como Lenin. Né? Ela instaurou aí o socialismo na antiga ex-União Soviética, que era representada pela URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje é chamado de Rússia. Então, voltando a dizer, mais uma vez para reforçar, né, apesar das ideias socialistas terem sido criadas no século XIX, elas foram, né, já no século XX, colocadas em vigor. Né, o primeiro país a implementar, né, esse regime político, né, foi a Rússia em 1917, quando eu já tinha falado sobre a Revolução Russa. Né, um governo monarquista, né, foi retirando do poder instaurado e foi retirando do poder as coisas que já haviam e instaurando aí, no caso, o socialismo, tá bom? Podemos dizer que esse regime, após a Segunda Guerra Mundial, ele foi introduzido aí, né, em outros lugares. E aí ele ocorreu também, né, em países do leste europeu e também outras nações que foram aderindo, né, ao longo do tempo, como a China, a própria Cuba, né, países, no caso africanos, e outros aí do Sudeste Asiático. Aqui na página 21, nós podemos até deixar em destaque esse parágrafo que diz que, né,
a pretendida socialização dos meios de produção tampouco ocorreu, pois a apropriação e o controle desses meios era exclusivamente do Estado, isto é, do Partido Comunista, sem a participação da sociedade civil. Então, nessa questão do socialismo real, a gente pode voltar aqui um pouquinho aqui em cima, para também destacar na página 20 este parágrafo, nós começamos a ver alguns aspectos que deram uma certa diferença nessa questão do socialismo. No socialismo adotado por esses países, como eu tinha falado anteriormente, Cuba, China, leste europeu, países do leste europeus e também algumas partes da Ásia, ele ficou conhecido como socialismo real. Os trabalhadores não estavam no poder, pelo contrário, havia uma elite burocrática que controlava o Estado, separada do resto da sociedade. Então haviam sim líderes, e não como nós havíamos inicialmente comentado sobre um mundo maior de igualdade neste mundo socialista. Aqui apresenta-se, nesse quadro, algumas das características da sociedade socialista real. O Estado controla todos os meios de produção, como terras, bancos, lojas, farmácias, estabelecimentos, e isso, além disso, o poder do Estado fica responsável por decidir o que produz. Aí ele vai ter total controle sobre a situação, além dos salários, que também é decidido pelo Estado. Fala sobre a questão da igualdade social, o trabalhador também é transformado em mercadoria, é vendido pelo valor do salário. Cada trabalhador vende sua força de trabalho pelo preço que consegue negociar no mercado, no qual a maioria das vezes tem de enfrentar forte concorrência. Tem a política centralizadora, que é o poder político exercido por um partido único, no caso, o Partido Comunista da União Soviética, e aí que não admite, no caso, oposições, ou seja, qualquer tipo de movimento contrário à ideia política deste partido, elas não serão aceitas e nem recebidas. E o consumo sem estímulo. O governo não estimula o consumo de produtos voltados à obtenção de lucro. A produção é desenvolvida em função da necessidade da sociedade. Assim, o mercado consumidor se desenvolve sem grande variedade de produtos e com baixa concorrência. Então, isso levou, como está dizendo aqui embaixo, o apogeu e o declínio do sistema socialista, pois vivemos numa sociedade que almeja sempre novidades, almeja novos produtos, almeja mais conforto, e isso foi capaz graças a algumas características aí que foram implementadas do sistema capitalista, E com isso houve também um maior desenvolvimento, no caso tecnológico. Então muitas questões entram nessa controvérsia de que há coisas boas de um lado e do outro, mas no geral ambas têm ideias que poderiam entrar numa situação de acordo e melhorar a maneira de governar o mundo, se fosse de uma maneira melhor, estabelecendo, visando o bem-estar social da população. Mas o sistema não visa isso, ele visa mais o lucro, então por isso essas ideias elas ficam deixadas de lado no que corresponde aí à evolução dessa geopolítica mundial. E aí eu peço a vocês também que destaquem alguns desses responsáveis pelo declínio aí do sistema socialista, ou seja, o que levou à derrubada desse sistema
e hoje imperando o capitalismo a nível mundial. Não conseguiu concorrer com elevado nível tecnológico, indústrias de bens de consumo dos países capitalistas, como havia comentado. A agricultura passou a apresentar baixos índices de produtividade, obrigando o governo a investir, né, em subsídios agrícolas e passar a importar alimentos do exterior. O parque industrial sucateado, ou seja, atrasado, principalmente nas indústrias pesadas, incapaz de produzir a necessidade de bens de consumo para a população, como eletrodomésticos e roupas. Minorias étnicas no interior da União Soviética e de outros países socialistas, como a Hungria e a antiga União Tchecoslováquia e Iugoslávia, eram reprimidas logo nas primeiras manifestações em insatisfação. Esses grupos passaram a se organizar dessa forma até o ponto em que o Estado perdeu o controle. Então houve aí diversos desses fatores, é claro que existem outros mais, inclusive na forma de administrar e governar, que levou ao declínio aí do sistema socialista. Aqui nós podemos dizer que a queda do regime socialista, né, ainda provocou ainda, né, a desintegração de 15 países da União Soviética, com exceção somente aí da Estônia, Letônia e Lituânia, que eles formavam, no caso, a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, né, tendo aí a Rússia como seu principal líder político e militar, e atualmente ainda restam, né, alguns remanescentes socialistas, como Coreia do Norte, China, Vietnã e Cuba. Porém, muitos desses já possuem aberturas, né, ao sistema capitalista, interagindo e abrigando multinacionais em seus países, né, e comercializando de uma forma com as suas diretrizes baseadas em muitas ações do sistema capitalista, com a visão de lucro. Já havíamos comentado lá no início, né, desse assunto, sobre a bipolaridade e a multipolaridade. Quando estava bipolar, o mundo, né, ele era dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética, e aqui, né, ele representa justamente essa força em que cada um exercia sobre os outros países que estavam, né, associados ao capitalismo de um lado e ao socialismo do outro. Então, países que estavam divididos por essa questão aí política, que era chamada questão bipolar. São dois polos de grande força. E é claro que houve, né, o processo aí da Guerra Fria, e durante a Guerra Fria, né, essas áreas de influência, tanto chefiada pelo capitalismo e socialismo, né, União Soviética e Estados Unidos, eram separados aí por uma chamada cortina de ferro, né, que ela dividia politicamente aí o continente. E o continente europeu ficou justamente marcado, principalmente na Alemanha, onde teve um marco que representou aí a divisão entre capitalismo e socialismo, que foi o Muro de Berlim. E a Guerra Fria ficou caracterizada por essa disputa ideológica entre essas duas superpotências, que não foi um confronto direto armado, mas um confronto sim sobre ameaças nucleares e diversos outros fenômenos, né, podemos dizer assim, acontecimentos que foram dando origem, né, a tratados, a busca por alianças, né, como tivemos o Tratado do Atlântico Norte para a proteção mútua dos membros dos países capitalistas e o Pacto de Varsóvia, que foi para essa proteção mútua entre os países socialistas.
E finalizando, temos aqui a área multipolar, com a influência dos Estados Unidos, a influência da União Europeia e a influência do Japão nessa parte asiática, onde o mundo multipolar passou a ter essa configuração de domínio em cada uma dessas partes. Bom, a aula de hoje, né, a gente encerra por aqui. Façam bastante a leitura desse capítulo para vocês entenderem mais e mais. E fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.